nos foi revelado como que Freya se tornou Sheer, e como que as duas meio que se misturaram em uma pessoa só, tornando a Sheer a verdadeira Freya e Freya que nós conhecemos uma fachada de mentira. No vídeo passado eu comentei sobre o passado de Freya, que nos explica por que ela fez o que ela fez, por que ela procurou tão desesperadamente o seu Odor, porque ela não queria mais ser uma deusa e sim uma garota. Tudo isso é explicado no passado dela que o anime cortou e eu trouxe no outro vídeo. E aqui temos a continuação, onde ela finalmente conseguiu se tornar uma garota, entrar no caminho para não ser mais uma divindade. Ela começou a andar em direção ao seu sonho, ao seu desejo, mas infelizmente ela voltou aos seus maus hábitos para pegar Bell. O anime não te mostrou nada disso, mas relaxa que eu venho mostrar pra vocês. Afinal, eu amo Danlath e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à família Grid se inscrevendo no canal para me apoiar e receber o melhor do mundo otaku. Começamos com Freya falando que se alguém achar ridículo, ela não discordaria, porque ela ainda se lembra daquele dia, o dia que ela conheceu Bell. Era uma manhã de primavera onde por acaso ela teve um vislumbre daquela criança. O brilho de sua alma era pequeno, incomparável com Otar e os membros de sua família, mas ela era linda, translúcida, uma cor nunca vista antes, diferente de todas as outras. Quando Freya viu aquela alma, o primeiro pensamento que passou em sua mente foi: eu quero isso. Ela tinha uma luz deslumbrante, uma cor rara e um poderoso brilho. Freya tem o péssimo hábito de colecionar almas que chamam sua atenção quando ela as vê. Um hábito que foi criado em sua procura pelo seu Odor, procurando aquele que seria seu. E dessa forma, os sentimentos dela por Bell começaram como luxúria pura, nua e crua. Ela riu para si mesma quando Bell olhou intensamente após perceber o seu olhar. E então ela se aproximou dele, estendendo a mão para devolver uma pedra mágica que nunca tinha sido dele em primeiro lugar. Ela sabia que isso era uma mentira. Ela começou as interações entre eles mentindo, dizendo que ele deixou cair uma pedra mágica que nunca foi dele. Aqui, quem o conheceu primeiro foi Sheer e não Freya. E por que isso é meio que importante? Porque se Freya tivesse conhecido Bell aqui na sua forma de Freya, imediatamente ela já teria tentado roubar, descobrindo a qual família ele pertencia e então sendo a bruxa mais cruel do mundo e o roubando. Mas ela se controlou porque foi Sheer quem o conheceu. E esse era o roleplay, esse era o jogo que ela e os deuses estavam jogando. Se ela estava no meio do jogo, ela não ia roubar. Então assim, se ela estava no personagem de Sheer, ela teria que ser fiel à personagem de Sheer. Por isso que, para mudar o ritmo, ela decidiu fazer diferente. Freya conteve sua arrogância divina e decidiu observar o Bell se desenvolvendo antes de o pegar. Ela sabia que com o tempo ela ficaria impaciente e tentaria pegar ele de uma vez por todas, mas pelo menos no início ela queria esperar um pouco, ver, fazer uma coisa diferente, já que sempre que ela via alguém que ela queria, ela sempre pegava imediatamente. Para ela, que já havia falhado várias vezes em sua busca pelo seu Odor, esperar um pouco no começo não mudaria muita coisa. Afinal, para ela que já esperou tanto tempo quanto ela está esperando, já não importava mais se era uma criança ou se era um deus. Tudo que ela queria era achar aquele que fosse especial em sua vida, aquele que a ajudaria a realizar o seu desejo, aquele que ficaria com ela para sempre. E assim, tendo esperança para com Bell, já que a alma dele era diferente de qualquer outra pessoa que ela já tinha visto antes, Freya decidiu tratar a alma dele com cuidado, como se ela fosse uma coisa preciosa. Ela queria extrair o brilho dele enquanto ela ainda tinha chance. E assim começou o relacionamento entre Bell e Sheer, sendo diferente de tudo que ela já tinha feito até agora. Qualquer um que conhecesse Freya perceberia que ela estava sendo muito passiva e lenta comparada a como ela fazia as coisas normalmente. E agora, pensando nisso, para ela este foi um grande erro, porque de início foi como ela esperava que fosse. Ela não ficou contente em sentar e esperar e decidiu começar a mexer os pauzinhos, incitando Bell, dando a ele o que faltava, fosse o grimório para o deixar mais digno, fosse desafios para o tornar mais forte, fossem situações para o fazer brilhar mais, ou até mesmo
interagindo com ele na taverna como Sheer e o observando de Babel como Freya. Seus pensamentos estavam presos nele como seu futuro Odur, e ela poliu Bel por isso. Porém, de maneira inesperada, as coisas começaram a ficar estranhas para Freya. Não foi uma coisa repentina que aconteceu do dia para a noite, foi uma coisa lenta, deliberada. Lentamente, antes que Freya percebesse, a vontade divina dela começou a ser corrompida, enquanto as engrenagens que já haviam parado há muito tempo começaram a ranger de volta. E isso significa que o que ela tanto queria, a esperança dela, o desejo dela, voltou a andar. E claro, houve sinais para isso. Por exemplo, enquanto ela preparava o Minotauro para o julgamento de Bel, onde ele poderia ter morrido, ela apareceu como Sheer para perguntar se ele realmente precisava continuar indo em aventuras. E isso contradiz o que ele estava fazendo. Ele estava preparando um desafio que poderia matar ele, então ela aparece na frente dele pedindo para ele não se aventurar mais. Mesmo que ela estivesse disposta a perseguir a alma de Bel caso ele morresse, ela ainda cuidou da vida dele, não querendo que ele morresse. Ela ficou confusa com suas ações que não estavam em consenso, elas eram conflituosas. Na época, ela pensou que tinha se envolvido demais no seu próprio RPG, porque a Sheer poderia falar algo assim, mas não era a vontade divina da Freya. Ela pensou que tinha se concentrado demais nesse jogo, e esse foi provavelmente o seu segundo erro, porque as discrepâncias apenas começaram a aumentar com o tempo. As intervenções dela como Sheer aumentaram, agindo para proteger Bel e não o desafiar, como ela ficou agitada na época em que Bel encarou o Minotauro e ordenou que seus seguidores protegessem ele e não deixassem que ele morresse. Como o seu tempo de Freya diminuiu e ela passou muito mais tempo como a Sheer. E então ela percebeu que algo dentro dela havia mudado. Como ela passou tanto tempo sendo a garota, fazendo almoços, vivendo uma vida simples. Aqui ela se perguntou o que causou essa mudança, mas eram muitas coisas que poderiam ter causado isso. Fosse o nome de Horn que deu pra ela ou o próprio Bel. Logo, ela estava constantemente o observando, procurando Bel o tempo todo. Quando ela deu lanches pra ele, ela adorava o sorriso que ele abria. Quando ele conversava com outra mulher, ela ficava incomodada e vermelha. Quando Bel mostrou sinais de melancolia, preocupação ou que estava magoado, ela queria o apoiar para que ele mantivesse sua cabeça erguida como sempre. Tem tantos exemplos que não dá pra listar todos, mas através dessas inúmeras experiências, Freya, agora na forma de Sheer, se apaixonou por Bel. Ela não entendeu muito bem isso porque era embaraçoso pra ela. Ela não queria reconhecer tal coisa, mas ela se sentiu atraída por Bel, não como uma divindade, mas como uma mulher. E quando ela reconheceu isso, ficou muito mais fácil. Porém, ao mesmo tempo que ela reconheceu isso e percebeu que estava agindo mais como uma mulher, como uma garota, do que como uma deusa, os seus pensamentos divinos, os pensamentos da deusa dentro dela, zombavam dela pelo que ela estava fazendo. Então vemos que a vontade divina de Freya não concordava com o que ela estava fazendo, mesmo que ela estivesse feliz agora. Freya ficou absorta nessa criança durante seu jogo de encenação, e isso foi uma grande tolice. Ela estava apenas representando um papel de uma garota no tabuleiro, mas então quando ela percebeu que estava olhando para o tabuleiro de cima, ela sentiu um enorme vazio. Era como se apaixonar por um livro, sonhar com um encontro com um personagem fictício. É impossível viver em um mundo do conto de fadas, e Freya sabia disso, ela percebeu isso. O jeito que ela estava fazendo as coisas era errado. Quem viu Bel primeiro foi Freya, a deusa, mas quem se apaixonou primeiro foi Sheer, a garota. Então o resultado não poderia acontecer como Freya, teria que ser como Sheer. Sheer que deveria ser um meio para os objetivos de Freya. Mas em algum momento as coisas mudaram. Em algum momento ela percebeu que estava livre das algemas da deusa. Ela finalmente percebeu que estava livre daquela opressão, da divindade que ela tanto odiava. Como Sheer, ela estava feliz, vivendo a vida que ela sempre quis viver, sem ser uma deusa. Aqui ela finalmente teve esperança. Esperança que ela deixou de lado milênios atrás. Finalmente, Freya pôde ter um vislumbre do seu tão aguardado desejo aqui. Mas então um colapso aconteceu e tudo muda. Mesmo que como Sheer ela estivesse livre, Bel a rejeitou. E agora,
como Sheer, ela não poderia ganhar mais nada do que ela queria. Já que mesmo que ela estivesse livre como Sheer, ela não poderia ter Belle sem o Sheer, ela decidiu jogar Sheer fora, porque pra ela, Belle era mais importante do que Sheer, quando na verdade é muito pelo contrário. Sheer era muito importante, e esse foi um grande erro dela. Freya retornou ao seu eu original, sendo fiel à sua luxúria e querendo roubar a alma de Belle para si, ter seu Odor consigo. Ela pensou que não precisava de mais nada além do amor dele. Obviamente, ela estava enganada. Quando ela fez isso, todas as pessoas olhavam para ela e diziam que ela não era Sheer, exigindo que ela devolvesse a Sheer para eles. E ela não conseguia deixar de rir do ridículo deles, afinal Sheer é uma peça que ela criou para brincar. Mas ao mesmo tempo, a reação deles machucou profundamente Freya, afinal, ela é sim Sheer. Ela só está se enganando, pensando que não é. Freya pensa que passou muito tempo como Sheer e agora as pessoas estão usando essa abertura para virarem o jogo contra ela. Mas no fundo do seu coração, em sua cabeça, uma voz ecoa dizendo que não é isso, perguntando quando que Freya finalmente vai perceber o que ela realmente deseja. Mas, novamente, como nós vemos acontecer no anime, ela ignora essa voz no seu coração. E esse capítulo nos conta como que Freya e Sheer se misturaram, como que elas tornaram uma, como que Freya se tornou Sheer e finalmente pôde ser livre da divindade que ela tanto odiava por um curto período de tempo. No vídeo passado eu contei a história do passado de Freya, por que ela fez tudo o que ela fez, como que ela se tornou quem ela é, e esse aqui é a direta continuação sobre após ela se tornar o que ela é, ela finalmente conseguiria realizar seu desejo graças a Belle, apenas para jogar tudo fora, porque confundiu suas prioridades e não queria aceitar a realidade. Graças a Belle, ela se aprofundou muito em Sheer, e se aprofundando em Sheer, ela finalmente foi livre das amarras que é ser uma deusa, as amarras que ela tanto odiava. Mas ela confundiu suas prioridades e resolveu jogar isso fora para ir atrás de Belle. E esse foi um grande erro de Freya. Agora, outro conteúdo foi cortado é o que acontece com Horn após perder a aposta com Freya. Horn continuou observando Belle constantemente. Mesmo que ela não pudesse ser vista por ele de acordo com as regras, ela continuou observando mais do que qualquer outro membro da família. Ela olhava pelas janelas do seu quarto, usava magia para o ver, o olhava através dos olhos de Freya, ela constantemente vigiava Belle. Quando ela via ele apanhando de Redin, ela pensava que esse era o castigo dele por empurrar Freya até o limite, embora ela não soubesse se ele realmente merecia tal tratamento. Horn, pelos seus crimes, não foi morta, ela foi poupada para viver com vergonha, se lembrando todos os dias da sua traição contra sua deusa, e Freya, sendo a bruxa sádica que ela é, contou para todos sobre o que Horn fez, onde as pessoas não a tratam mal ou a ignoram, mas eles olham para ela, cochicham nos corredores, fazendo ser insuportável que ela vivesse em sua família. Aqui Horn pensaria que tanto ela quanto Belle são feios, criminosos, mas ter isso em comum com ele colocou um sorriso no rosto dela. E então, um dia enquanto se preparava para o trabalho, Horn acaba escutando uma conversa entre Belle e Hate, onde ele pergunta para ela se existe uma Horn na família, já que embora seja atendente da deusa, ele nunca a encontrou. E Hate fala que isso acontece porque Belle viu Horn trocando de roupa. Na história que a Hate inventa aqui, um dia Belle entrou no quarto de Horn enquanto ela estava trocando de roupa, tendo uma bela vista para ela de lingerie. E então ele tropeçou e caiu de cara nos peitos dela. Então após isso, Horn, para se purificar, tomou um banho de água benta, passou 3 dias e 3 noites sem comer dentro do seu quarto, e então orou para Freya e todos os outros deuses, dizendo que nunca mais veria Belle em sua vida. E é por isso que ele não se encontra com Horn, porque ela evita ele como se ele fosse seu pior inimigo. E claro, depois que Belle saiu de lá, Horn entrou para perguntar o que a Hate está falando, que história é essa? Isso é algo que definitivamente a Horn faria, mas ela não fez isso. Mas claro, a Hate cala a boca dela, e então pergunta se Horn ainda está apegada a Belle. Ela diz que entende o que Horn está passando e que deve ser uma honra estar nesse ponto com a Freya, dizendo até mesmo que está com ciúmes do que está acontecendo com Horn. Porém, ela pergunta se já não está na hora de traçar uma linha entre Horn e Belle. E quando Horn pergunta para Hate sobre suas interações com o garoto, a curandeira diz que gosta dele. Ele é especial para Freya, então obviamente
ela nunca fará nada com ele. Tudo que ela é e tem pertence à sua deusa. Mas Bell é educado, gentil e fofo, diferente dos capitães da família. E aqui Horny pensa em como ela vê bastante a Hate e o Bell juntos, e como Bell parece atrair esse tipo de gente ao seu redor. Hate é alguém bem popular, calorosa, sendo chamada de bruxa dourada, o equivalente à santa prateada que é a Mid. Horny, embora fale abertamente com Hate e não seja respeitosa com ela, não é porque elas são amigas, mas sim porque elas são da mesma geração, e é fácil fazer isso com ela, porque a curandeira é como se fosse especial, calorosa, uma boa pessoa de se ter por perto. E logo a curandeira pediria que Horny parasse de espionar Bell quando eles estão juntos, já que ela sempre sente o olhar de Horny. E isso chocou a atendente, porque ela não tinha percebido ainda o quanto que ela espia Bell. E enquanto Horny estava preso em pensamentos, Hate diz que ela está muito desesperada, quase como se Horny amasse Bell ainda mais do que a sua deusa. E bem, após isso, Horny continuou vivendo seus dias humilhantes dentro da família Freya, pensando cada vez mais e mais em Bell e não tirando ele do seu coração. E aqui, assistindo Bell com seus próprios olhos, ele parecia muito rude, mais sério do que qualquer outro. Ela percebeu que, diferente de quando ela olha pra ele através dos olhos de Freya, que tem um filtro com as emoções de Freya, e são cheios de uma adoração amarga, quando ela olha pra ele com seus próprios olhos, ela vê ele de maneira diferente. Ela vê que Bell parece com ela no passado, estando completamente sozinho, sem ninguém para afirmar quem eles são. A diferença é que enquanto ela estava morrendo de frio, Bell continuou lutando, e enquanto ela pegou a mão de Freya para ser salva, Bell continuou lutando. Ele era forte, mais forte do que qualquer relato sobre ele. Aqui, Horny admitiu que estava sim seguindo Bell com seus próprios olhos, não por causa dos sentimentos de Freya, mas dos seus próprios. Mas ela ainda se recusava a ter sentimentos por ele. Ela não queria assumir as suas emoções verdadeiras aqui. Mas é claro, no fundo, ela sabia suas reais emoções, que ela amava ele. Tanto que ela até mesmo já pensou o que aconteceria caso ela se tornasse She novamente. Ela poderia correr pra ele, o amar, o abraçar, o proteger dos outros. Mas claro, apenas de pensar nisso, ela sentiu vontade de tirar sua própria vida. Afinal, novamente, isso é traição para com a deusa. E então, em uma noite, Horny sentiu os sentimentos de Freya fluindo para ela através do seu olho direito. No caso, seu olho direito tem uma conexão com Freya através de sua magia especial que ela recebeu em sua fauna. É esse olho que permite que ela sinta e veja as emoções de Freya, o que a Freya vê e essas paradas. Nesse momento, sem que Freya percebesse, uma menina estava chorando sozinha em um campo de flores. E se você viu o último vídeo, você entende que o campo de flores e a menina chorando nele é a própria Freya. Só que a menina que a Horny viu chorando no campo de flores, sofrendo, era She. Então ela viu o coração de Freya. O coração de Freya que é representado como She, chorando em um campo de flores pela terceira vez. Dali, Horny foi direto para o seu quarto e desmaiou, estando em choque, com seu corpo trêmulo e sem saber o que fazer. O jeito que ela fez as coisas não funcionou. O jeito que a Freya fez as coisas também não funcionou. Horny está se perguntando o que ela deveria fazer, se ela deveria se tornar She ou viver como a atendente da deusa, como ela poderia ajudar sua divindade. Ela até mesmo se perguntou se ela deveria esquecer Freya e aparecer diante de Bell como She para tentar novamente com ele. Mas logo ela tomou uma decisão. Ela é Horny, a filha dos deuses. O desejo dela por Freya foi o primeiro desejo que ela já teve, e ela só está aqui porque ela correu atrás de sua deusa. Por isso, enquanto chorava, ela decidiu que ofereceria essa vida que Freya salvou para salvar sua deusa. Assim, ela escolheu ser a assistente da deusa em vez de She. Por isso que ela se jogou na faca de Bell para salvar She de ser morta por Freya. Por isso que ela entrou em coma na forma de She, para evitar que She fosse morta pela deusa. Porque ela sabe que She é a deusa, e se a Freya matasse She, tudo estaria perdido. Mas por hoje é isso, amigos. Relaxa que tem muito mais coisa cortada para eu falar para vocês, mas por hoje é isso. E se quiser ver mais conteúdo cortado de tomate, nesse vídeo eu trago o que você precisa ver. Mas claro, antes disso, se inscreve no canal, deixa o gostei e comenta qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. Agora, eu fui.